Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos, professor de História deste canal. E hoje iremos falar sobre a África, né? Esse continente aí que é muito falado na atualidade, correto? E tem-se muitas coisas aí que tem que ficar para trás que quando falamos sobre este lindo continente, deste lindo povo, né, que é a África e esse lindo povo africano. Primeiramente, acredita-se, tem muitos alunos que hoje ainda falam que a África é um país, né? E outros acham ainda que a África é um dos continentes mais pobres do mundo, onde só tem gente pobre, correto? O que não é certo, o que é totalmente errado, correto? E hoje iremos falar sobre grandes civilizações, né, que existiram aí no continente africano, que geraram países que até hoje ainda está naquele continente, correto? E temos essa linda imagem aí, né? Que fala o seguinte, essa linda imagem aí que é da cidade de Lagos, da Nigéria, tá? E essa fotografia foi tirada em 2016, correto? E fala o seguinte, que entre os séculos 8 e século 6, durante o período correspondente à Idade Média na Europa, a Ásia era habitada por sociedades bastante diversas, né? Cada uma com sua organização política, econômica e cultural própria. Alguns possuíam governos centralizados, outras estavam organizadas em aldeias. As atividades comerciais desses povos eram intensas, assim como a população artística e cultural. O comércio de longas distâncias entre diversas regiões, ao sul e ao norte do deserto do Saara, possibilitou a formação de grandes reinos e a trocas culturais entre diferentes povos. É o que nós iremos ver já a, é o que nós iremos ver a partir de agora nesse nosso estudo sobre a África. Iremos falar sobre grandes reinos, né, que estiveram aí presentes neste continente africano, certo? E temos aí o primeiro aí, essa linda imagem aí, né, que vê que é a vista do rio Níger em Bamba, no Mali, uma fotografia que foi tirada em 2000, à beira do deserto do Saara, né? Esse rio que até hoje tem grande importância para a população que habitam as suas regiões. O reino de Sahel, de origem árabe, a palavra Sahel significa margens ou borda, né? O Sahel é uma extensa faixa de terra situada imediatamente ao sul do deserto do Saara e habitada por diferentes povos, pastores e comerciantes. Entre os séculos 8 e entre o século 8 e o século 16, desenvolveram-se na região diversos reinos e cidades mercantis, né? Como o Reino de Gana, o Império do Mali e a cidade de Gener e Timbuktu. Esses reinos e cidades integravam as rotas de comércio em longas distâncias, né? E constituíam grandes mercados de distribuição de produtos que cruzavam o deserto do Saara de norte a sul. Por isso essas rotas são chamadas de quê? De transariana, né, gente? Por causa do cruzamento do deserto do Saara, né, que ocorria muito naquela região. Correto? Mercadores, principalmente árabes vindos do norte da África, levavam sal e cobre aos mercados das sociedades saelianas, tá? Onde adquiriram ouro, marfim, pele, pessoas, né, escravizadas e muitas outras, tá? O rio Senegal, o rio também Gâmbia e o Níger era muito importante para os povos que viviam na região do Sahel, pois suas cheias fertilizavam áreas onde eram cultivados diversos produtos. Além disso, esses rios eram também utilizados para a pesca e o transporte de mercadorias e pessoas, né? Outra imagem aí que nós já estamos vendo aí é para falar sobre o reino de Gana, né? Também conhecido como Terra do Ouro. O reino de Gana
o mais antigo do Sahel, tá? Estabeleceu-se ao sul do deserto do Saara por volta do ano 300. Por muito tempo, o reino era chamado pelos árabes de Terra do Ouro, devido às suas ricas zonas auríferas existentes na região. Os comerciantes de Gana trocavam ouro, principalmente por sal, que era extraído das salinas do deserto do Saara e utilizado tanto como moeda nas transações comerciais, quanto para a alimentação e a conservação dos alimentos, tá? Já que naquela época não possuía geladeira nem refrigeradores, né, gente? Estudos arqueológicos indicam que o comércio do ouro existia pelo menos desde o século III e envolvia outros produtos, né, como a goma, o sorgo, o milhete, as peles de animais, penas, marfim, entre muitos outros produtos, tá? O centro comercial do reino era a cidade Cumbim Salé, que apresentava as características urbanas desde o século XIV, desde o século IX. O centro comercial do reino era a cidade de Cumbim Salé, que apresentava características urbanas desde o século IX e atingiu seu esplendor por volta dos séculos XII e o século XIII. Tá? A cidade chegou a abrigar uma população de 20 mil pessoas e pode ter sido uma das capitais do reino de Gana. Tá? Outra grande... tá. Vamos falar um pouquinho sobre a presença do Islã, tá, gente? Que é bastante importante na região da África e principalmente naquela região ali de Gana, né? Região do Mali, tá? No século VII, o Islã, religião difundida pelos povos árabes, seguidores do profeta Maomé, né? Que viveu entre 1570 e 1632, alcançou o norte da África, principalmente por meio da conquista militar. Após se difundir pelo norte, a região foi levada para o Sahel, desenvolvendo-se no reino de Gana por volta do século XI, por intermédio de mercadores árabes e líderes religiosos islâmicos, né, vindo do norte, que também eram chamados de quê? Marabutos, tá? A nova religião encontrou maior número de adeptos entre os funcionários da corte e os intelectuais que se assessoravam, né, o reino, chegando até Gana. Além disso, a escrita árabe passou a ser utilizada na administração do reino e também nos negócios. Tá? A religião e a cultura islâmica contribuíram para fortalecer o poder real e aglutinar diferentes povos sob o domínio do reino de Gana, como o povo do Tuareques, como os Maliquês, né? Como os Fulás, como os Tucolorés e Suniquês, tá? Com isso, o Islã transformou-se em uma religião de Estado, ainda que o próprio Gana não tenha se convertido e muitas crenças e rituais tradicionais tenham se mantido na região, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Império do Mali, né? Esse império tão importante, onde tem cidades aí tombadas até hoje como patrimônio mundial aí, né, pela Unesco, tá? O Império do Mali. Esse império ele se estendeu entre os séculos 13 e o século 16, na mesma região em que se desenvolveu o reino de Gana, tá? Floresceu um império mais rico e poderoso, que estamos falando que é o Império do Mali, tá? Que era habitado por vários povos. Entre eles ali estão os mandingas, os maliquês, que eram grupos principais, tá? E falavam a mesma língua do povo Gana. E além disso, gente, tinham os mesmos costumes, tá? A mesma cultura e a mesma religião, que era o Islã. Os governantes do Mali recebiam o título de Mansa, tá? Que significa Rei dos Reis. Segundo cronistas árabes suaditas, Keita foi um dos Mansas mais famosos. Tá? No século XIII,
fundou o reino e centralizou diversos grupos maliqueis sobre o seu poder. Outro importante governante foi o Mansa Musa, tá, que governou entre 1280 a 1337, que organizou o império em províncias, estreitou os laços com o Egito e implantou a extensão do reino. Mansa Musa também fez grandes coisas, tá? Uma peregrinação a Meca em 1324, carregado pelo deserto, ouro e presente, carregando pelo deserto aí, né? Ouro e presentes, tá? Sua viagem ela foi relatada no Atlas Catalão de Abraham Creques, publicada em 1375. O comércio, o controle das rotas transarianas e a cobrança de taxas sobre produtos como ouro, sal, escravos, marfim, noz, cola e nós de cola eram fundamentais para que para a manutenção do Estado, da corte e do próprio Mansa, tá? Com as taxas cobradas, este imperador ele obtinha coisas importantes para ele, como cavalo, para os exércitos, e também comprava tecidos e artigos de luxo, né? Como forma de demonstrar o seu poder. A população em geral não era favorecida, tá? Pelas riquezas do comércio transariano, exceto pelo sal, né, gente? Que era indispensável na sua alimentação. Os súditos viviam em vilarejos, tá? Habitando célebres feitos de barro, correto? Cultivavam o quê? Cultivavam milhetes, sorgo, inhame, algodão, cultivavam também feijão, criavam animais como os bois, camelos e cabra, e também praticavam a pesca, tá? Teciam e produziam objetos artesanais como cestas e potes. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha, de deixar aquele super comentário. E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo.